Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. A virtude salvadora na religião cristã. Quantos creem no Salvador que ela anuncia e experimentam transformação? Eles são erguidos do abismo do pecado e perdição e transportados para o reino da luz. Com grande amor veio Jesus, minha alma aflita resgatar, do abismo do pecado à luz, sua graça me ergueu. Da perdição Jesus me ergueu, com terna mão Jesus me ergueu, e assim transpus portais de luz. Louvores dou, Jesus me ergueu. Chamou bem antes de eu ouvir e comover-se o coração, mas quando em sua palavra criei, ergueu-me o seu perdão. Da perdição Jesus me ergueu, com terna mão Jesus me ergueu, e assim transpus portais de luz. Louvores dou, Jesus me ergueu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Existe bálsamo em Gileade, é a resposta para a velha pergunta do profeta Jeremias. Há no Evangelho cura para o mal espiritual do homem. Os que experimentam Jesus têm satisfeitos os seus anelos. Bálsamo existe em Gileade, que sara toda dor. Bálsamo existe em Gileade, que cura o pecador. Bálsamo existe em Gileade, que sara todo. Bálsamo existe em Gileade, que cura o pecador.
E agora a palestra de hoje por Roberto Rabelo. O seu tema: Reações humanas ao Evangelho. Por que diferem os homens nas suas atitudes para com o Evangelho? Uns aceitam a mensagem do céu ao passo que outros a rejeitam. Por vezes, na mesma família, um filho serve ao Senhor enquanto o outro o aborrece. Por que razão certos membros da igreja voltam atrás, abandonando o caminho, enquanto outros, sob as mesmas circunstâncias, perseveram nele até o fim? Acaso dá o Senhor mais graça a um do que a outro? Ou porventura predestina ele uns para a salvação e outros para a perdição? Qual a causa da diferença? Está ela com Deus ou com o homem? Esta importante questão é esclarecida pelas Escrituras, em particular por uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo, a parábola do semeador. Eis, diz Jesus, que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque ela não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. São Mateus 13, 3 a 8. Expliquemos alguns desses símbolos. A semente semeada é a palavra de Deus, a mensagem do sagrado livro a nós anunciada no Evangelho. O semeador é o Senhor Jesus Cristo e o terreno, o coração do homem. Parte da semente semeada pelo Salvador caiu à beira do caminho, e como não pôde penetrar o duro solo, vieram as aves e a comeram. A semente lançada ao pé do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento. Como calcado caminho, pisado pelos pés de homens e animais, é o coração que se torna estrada para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Absorvida em aspirações egoístas e condescendências pecaminosas, a alma se endurece pelo engano do pecado. As faculdades espirituais são enfraquecidas. O homem ouve sim a palavra, mas não a entende. Não discerne que ela se aplica a ele próprio. Não reconhece suas necessidades nem seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como alguma coisa que não lhe diz respeito. Interpretando esta parábola, Jesus diz logo após: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. São Mateus 13, 19. Ou, como expressa São Marcos, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Isto o inimigo do bem faz, ocupando a mente com planos mundanos, enquanto ouvimos a palavra, e o faz também despertando o espírito de crítica, induzindo-nos a achar defeitos no instrumento por Deus empregado para trazer a mensagem. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O terreno pedregoso representa o que recebe a palavra, mas essa não pode deitar raízes, e ao chegar a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muitos aceitam o Evangelho para escapar ao sofrimento e não para serem libertos do pecado. Regozijam-se há algum tempo pensando que a religião os livrará de dificuldades e provações. Enquanto a vida decorre suavemente, podem parecer coerentes, todavia desfalecem sob a ardente prova da tentação. Não podem levar o opróbrio por amor de Cristo. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Custar-lhes-ia muito esforço fazer mudança radical de vida. Olham as desvantagens e provações presentes e esquecem as realidades eternas. Como os discípulos que deixaram a Jesus, estão também prontos para dizer: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Que representa a rocha que está sob a fina camada da terra do terreno pedregoso? Ela representa o próprio eu, o egoísmo do coração natural que está sob os bons desejos e aspirações. O amor ao próprio eu não está subjugado. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade.
Esta classe pode ser convencida com facilidade e parecer de promissores conversos, mas só possuem religião superficial. Como vemos, a dificuldade neste caso é a falta de uma entrega completa a Deus. Os que são representados pelo terreno pedregoso desejam fruir as bênçãos da salvação sem pagar o preço da completa submissão da vontade. Mas Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente, a alma e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Dessa classe de pessoas, Jesus diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados do mundo, os cuidados da vida sufocam a palavra. Se me ponho do lado de Deus, dizem muitos, como hei de prover o sustento dos meus? Tais pessoas necessitam lembrar as palavras de Cristo: não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Então o Salvador manda olhar para as aves que não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Depois pergunta: não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus sustenta as aves, sustentará muito mais aos que o amam e servem. Cuidados, riquezas e divertimentos são usados por Satanás no jogo de vida da alma humana. É-nos feita a admoestação: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Finalmente, Cristo fala de uma boa terra na qual a semente caindo germinou, cresceu e produziu a 100, a 60 e a 30 por um. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. O ter essa classe de pessoas um coração honesto e bom não quer dizer que estejam sem pecado, mas elas se submetem à convicção do Espírito de Deus, confessam o pecado e o abandonam. A palavra de Deus colide muitas vezes com os traços de caráter herdados e cultivados do homem e com seus hábitos de vida. Mas o ouvinte comparado à boa terra, recebendo a palavra, aceita todas as suas condições e exigências. Seus hábitos, costumes e práticas são submetidos à palavra de Deus. A seus olhos, os preceitos de homens mortais e falíveis reduzem-se à insignificância quando comparados com a palavra do Deus infinito. De todo o coração e com propósito não dividido, anela a vida eterna e à custa de perdas, perseguição ou mesmo morte, obedecerá à verdade. A grande lição desta parábola é que os resultados da semeadura da palavra, a aceitação ou rejeição do Evangelho, dependem do terreno do coração, dependem de nós mesmos. É o uso de nossa vontade, escolhendo ceder ou resistir aos apelos da carne e da nossa peculiar formação, que determina a nossa relação com Deus e o nosso próprio destino. Deus a todos chama ao arrependimento, pois deseja que todos se salvem. A semente divina é semeada no coração de todos. Todos recebem certa medida de luz do céu e certa medida de fé. A todos Deus quer dar perdão e vida. Mas o alcançar esses bens depende de nós. Deus não força ninguém a servi-lo, nem a recusar fazê-lo. Que diremos dos que têm um coração qual o terreno endurecido ou qual as outras más espécies de solo? Terão de continuar assim ou há esperança para eles? Graças a Deus há esperança. Deus pode mudar o coração. Sim, Ele promete mudar. Deus muda o coração quando queremos que Ele o faça, quando usamos nossa vontade e escolhemos servi-lo. A promessa é: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Como despertar para Deus um coração endurecido, uma alma espiritualmente morta?
Devemos orar por tal pessoa. Os que servem ao Senhor devem pedir pela salvação dos que se acham fora do aprisco celeste. A oração intercessória é agradável ao céu. O autor sagrado diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículos 1, 3 e 4. Muita alma endurecida tem sido levada a se arrepender pela oração perseverante de cristãos sinceros. Em resposta à oração da fé, muita mãe cristã tem tido a alegria de ver um filho rebelde render-se ao Senhor. Assim foi com Mônica, a piedosa mãe do devasso rapaz que se tornou depois Santo Agostinho. Por vezes a conversão leva tempo, por vezes ela vem depois da morte do intercessor, mas sempre vem se perseveramos orando. Foi o próprio Senhor que ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Os que já estão nascendo do Evangelho, mas sentem na vida a presença e poder da dura pedra do egoísmo, sentem a obstinada ação dos espinhos, as fortes tendências da carne, não devem desanimar. Temos um ajudador, um Salvador poderoso. Com esforço diligente em nome desse Salvador e na virtude do seu infinito poder, é-nos dado alcançar a experiência do apóstolo que disse: tudo posso naquele que me fortalece. Rádio ouvinte, dá o teu coração ao Salvador Jesus Cristo. Confia-lhe a vida. Qualquer que seja a tua condição, Ele te transformará. Fará que sejas como a boa terra e que dês fruto com perseverança. Minha vida faz, Senhor, consagrada ao teu labor. Minhas mãos, ó, bem mover pelo amor ao teu querer, pelo amor ao teu querer. Os meus lábios faze teus, enche-os só do que é de Deus. Toma o ouro e todo o bem, pois de ti tudo vem, pois de ti tudo vem. Toma ainda o meu amor, do meu ser ele é penhor. Toma o próprio eu em ti, serve-te, ó Senhor, de mim, serve-te, ó Senhor, de mim. Finalizando, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.